Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a Berlim, em 1945. O final da guerra foi violento, deixou marcas profundas na Europa, mas também foi cercado de muita polêmica, pois os alemães se renderam várias vezes. Então são várias rendições que cercam a história do final do Terceiro Reich. O Viagem na História já esteve em vários desses locais, como Caserta, onde houve a rendição das tropas alemãs na Itália, Reims, na França, onde foi assinada a rendição total dos alemães. Estivemos também em Compiègne, onde os alemães receberam a rendição dos franceses em 1940 e onde os alemães também haviam se rendido aos aliados em 1918. Mas faltava um dos elos de todas estas rendições, que é a rendição ou a capitulação alemã em Berlim diante do alto comando soviético. É o nosso assunto de hoje. Em 7 de maio de 1945, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente aos aliados em Reims, na França, encerrando a Segunda Guerra Mundial e colocando também um final no Terceiro Reich. Ou isto aconteceu em 9 de maio em Berlim? As duas afirmativas são verdadeiras. Devido às ideologias conflitantes que geravam a disputa entre a União Soviética e os aliados, a Alemanha rendeu-se, na verdade, duas vezes. Em 30 de abril de 1945, o chefe da Alemanha, o Führer Adolf Hitler, suicidou-se no seu Führerbunker, sob a chancelaria do Reich, tendo redigido um testamento no qual o almirante Karl Donitz o sucedeu como chefe da Alemanha. Mas, com a queda de Berlim 2 dias depois e as forças americanas e soviéticas se encontrando no rio Elba, a área da Alemanha, sob controle militar alemão, foi dividida em duas. E a maior parte das forças alemãs sobreviventes estavam isoladas em bolsões e territórios ocupados, principalmente fora das fronteiras da Alemanha pré-conquistas dos nazistas. Já na Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, os termos para uma futura rendição alemã foram discutidos entre União Soviética, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Foi determinado que a capitulação deveria ser incondicional e restrita aos aspectos puramente militares de uma rendição local e que nenhum compromisso deveria ser assumido com o inimigo. Isso abriu brecha para uma série de capitulações parciais das forças alemãs aos aliados ocidentais entre abril e maio de 1945. Foi então que todos os alemães que continuavam em armas na Itália se renderam em Caserta, a partir do dia 2 de maio. Logo a seguir, em 4 de maio, os alemães que estavam enfrentando o 21º Grupo de Exércitos britânico e canadense assinaram um ato de rendição em Lüneburg Heath, que entrou em vigor no 5 de maio. Logo a seguir, foi feita uma negociação entre o comando alemão e o comando aliado e as forças aliadas sob o comando do general Eisenhower, que exigiu a rendição imediata, simultânea e incondicional de todas as frentes. O general Alfred Jodl foi enviado a Reims, na França, para negociar com Eisenhower, e eles chegaram a um acordo com a rendição alemã à meia-noite do dia 8 de maio. Este documento foi assinado na cidade francesa de Reims, no Colégio de Tecnologia da cidade, onde era a sede do alto comando aliado. A assinatura foi firmada às 2 horas e 41 minutos da madrugada de 7 de maio de 1945, com representantes não só dos alemães, como também do alto comando soviético, o general Ivan Susloparov, e do comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, representado na cerimônia pelo general Walter Bedell Smith. Com essa assinatura, a guerra acabou na Europa.
A vingança soviética contra a invasão alemã na Operação Barbarossa, alguns anos antes, em 1941, foi terrível. Milhares e milhares de soldados do Exército Vermelho marcharam resolutamente até o coração de Berlim e não pararam nem após o suicídio de Adolf Hitler. Era necessário uma rendição formal dos alemães para pôr fim ao combate e à luta amarga nas ruas de Berlim. E esta rendição foi negociada de acordo com o que queria Joseph Stalin, mesmo após a rendição de Reims, e foi assinada em um quartel, mais especificamente no refeitório de uma escola de oficiais alemães no subúrbio de Berlim, chamado Karlshorst. Este local entrou para a história. Foi ali que houve a capitulação e foi ali que os soviéticos finalmente se deram por satisfeitos e encerraram a Segunda Guerra Mundial, pelo menos na Europa. Quando o premier soviético Joseph Stalin soube que a Alemanha havia assinado uma rendição incondicional de todas as suas tropas em Reims, ele ficou furioso e argumentou que a União Soviética tinha feito o maior sacrifício de tropas e civis durante a guerra, e que o seu comandante militar mais importante deveria aceitar a rendição da Alemanha, em vez de um oficial subalterno, como o general Suloparov, que assinou a rendição de Reims. Stalin também se opôs ao local da assinatura à escola de Reims. Para ele, Berlim, que havia sido a capital do Terceiro Reich, deveria ser o local da rendição final alemã. Stalin argumentou que permitir que o general Jodl assinasse a rendição pela Alemanha poderia abrir a porta de um novo mito da facada nas costas, como foi chamada a traição em 1918, onde políticos assinaram uma rendição traindo o soldado alemão que estava nas trincheiras da França. Preocupados com a possibilidade da Alemanha insistir novamente que sua rendição era ilegítima, se alguém, exceto o marechal de campo Wilhelm Keitel, o comandante supremo de todas as forças alemãs, assinasse pessoalmente o documento, os aliados então, pressionados por Stalin, decidiram fazer uma nova cerimônia de rendição. O local escolhido foi o refeitório dos oficiais do exército alemão em Berlim, chamado Karlshorst, uma antiga escola de pioneiros, agora sob controle soviético. Esse prédio, aqui no bairro de Karlshorst, em Berlim, é um antigo restaurante para oficiais alemães, que aqui perto de uma escola de oficiais. É um prédio que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E é um prédio que em 1945 sediou uma importante reunião. A capitulação das forças alemãs em Berlim ocorreu aqui. A rendição já havia sido assinada em Reims, lá na França, no dia 7 de maio. Mas, por insistência de Stalin, uma outra cerimônia foi feita nesta casa. E hoje nós vamos conhecê-la. No dia 8 de maio, então, Keitel dirigiu-se a Karlshorst, no subúrbio de Berlim, para assinar o documento diante do marechal soviético Georgy Zhukov e de uma pequena delegação aliada. Diante de muita discussão sobre detalhes do documento e a necessidade dele ser firmado em 3 línguas, russo, alemão e inglês, o documento foi assinado quase à meia-noite do dia 8 de maio, em uma cerimônia tensa e com sabor de vingança para os russos. Na cerimônia, representantes americanos, britânicos e franceses se fizeram presentes diante do marechal Zhukov. E Keitel manteve o seu ar de oficial prussiano com o queixo erguido, mesmo assinando uma capitulação total. Como no horário em Moscou já passava da meia-noite, os russos celebram o dia 9 de maio como o dia da vitória até hoje, com uma grande parada na Praça Vermelha em Moscou. A rendição de Reims só foi noticiada na imprensa soviética um dia depois. No resto do mundo, porém, o dia da vitória na Europa é comemorado em 8 de maio.
o dia em que o cessar-fogo, que havia sido assinado em Reims um dia antes, começou. Após a divisão de Berlim em 4 zonas de ocupação, a antiga escola de Karlshorst acabou sob controle soviético e serviu como quartel-general da administração militar soviética até 1949. Em 1967, foi inaugurado o Museu da Rendição Incondicional da Alemanha Fascista na Grande Guerra Patriótica de 1941-45. Inicialmente destinado a membros das Forças Armadas Soviéticas, acabaria por abrir as suas portas a visitantes civis. A continuidade da existência do museu foi ameaçada quando as tropas soviéticas se retiraram da Alemanha entre 1990 e 1994, com a Alemanha já unificada. Mas os lados alemão e soviético conseguiram chegar a um acordo sobre a utilização futura do museu. E a partir de 1991, uma comissão de especialistas alemães e soviéticos desenvolveram um conceito para uma nova exposição permanente. O novo museu foi inaugurado em 10 de maio de 1995, por ocasião do 50º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu aqui ficou marcado na história e celebrado através dos anos. E esse edifício foi mantido exatamente como ele era, tanto por fora como lá dentro. As portas são as mesmas por onde os oficiais alemães, o general Keitel e seu Estado-Maior, passaram, assim como o Marechal Zhukov. E aqui dentro vocês vão ver uma frase que foi colocada pelos soviéticos que transformaram isso aqui num monumento. E ela diz, celebrando ou relembrando a maior vitória. E se você vier por aqui, logo na primeira sala, a gente encontra algo completamente icônico, uma peça, um pedaço da história. Um mapa onde os generais soviéticos, Zhukov e os outros, marcaram em azul as posições alemãs finais, a última defesa de Berlim, e onde se daria o ataque final. Esse é o mapa original e está autografado e preservado aqui nesse memorial. Logo aqui na entrada, antes da sala principal, você tem 2 datas, 8 de maio e 9 de maio. Um escrito na ortografia ocidental e outro em cirílico, em russo. O 8 de maio de 1945 é a data em que os aliados celebram a rendição final, o fim da guerra na Europa, ainda continuaria no Pacífico. Mas em Moscou, quando isso aconteceu, quando a cerimônia aqui aconteceu, já era 9 de maio. Tanto é que os russos soviéticos celebram a vitória final no dia 9 de maio, aquela grande parada em Moscou. Então, por isso existem ali as 2 datas. Vamos continuar vendo aqui. Ali hoje existe uma exposição permanente que atrai cerca de 40 mil visitantes todos os anos e apresenta em aproximadamente 1.000 metros quadrados um relato da história das relações germano-soviéticas de 1917 a 1990, com foco na Segunda Guerra Mundial. O coração do museu é a Sala da Rendição, que está em seu estado original, e um filme mostra a assinatura do ato da rendição em 1945. Nesse quarto paralelo à sala principal, existe uma homenagem ao soldado soviético do Exército Vermelho e também fotos de monumentos e placas que existem aqui em Berlim, celebrando a vitória soviética. Mas quando você entra aqui nesta sala, é que você sente que está num local realmente histórico. Essa é a sala onde foi assinada a rendição
a capitulação alemã. O general Keitel estava sentado próximo àquela porta e assinou pelos alemães, enquanto que Zhukov estava sentado no meio dessa mesa, representando os soviéticos. A sala foi totalmente preservada durante todo esse tempo. Isso aqui, como eu disse, se transformou num monumento muito visitado, não só por alemães do lado oriental, porque essa instalação, esse prédio ficou no lado oriental da Alemanha, de Berlim, e também por russos, lituanos, ucranianos. Quem compunha a União Soviética à época era um local muito visitado por eles até o final da União Soviética, em 1991. Hoje, não sei se vocês prestaram atenção nas imagens lá da frente do prédio, existe, numa instalação que celebra a vitória russa, existe uma bandeira da Ucrânia. Porque hoje quem mantém essa instalação é o governo da Alemanha, hoje unificada e não mais socialista. O marechal de campo Keitel estava na ponta dessa mesa. Não existiam aquelas bandeiras e Zhukov estava sentado aqui. A rendição foi formal e os alemães logo se retiraram. E os russos, obviamente, celebraram com muita vodka. Aliás, essas garrafas também são originais da cerimônia. Hoje, ali tem as bandeiras dos países, da União Soviética, da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, mostrando a importância dessa rendição. Existem ali também salas de exposição, partes da exposição soviética original para soldados soviéticos estacionados em Berlim e também um memorial com vários blindados soviéticos da Segunda Guerra Mundial, inclusive o lança-foguetes Katyusha, o T-34 e outros tanques pesados russos. O Museu Berlin-Karlshorst hoje é mantido pelo governo federal através do Ministério da Cultura e Propaganda da Alemanha. Esta sala e esta mesa também são originais, com exceção do busto do Zhukov, que foi instalado posteriormente. Nessa mesa sentavam-se os generais do alto comando soviético no avanço final contra Berlim. Na primeira poltrona, na cabeça, estava o marechal Zhukov. E outros generais, como Zhuikov e Sokolovsky, sentavam-se aqui para traçar os planos, inclusive aquele mapa que eu mostrei anteriormente, foi rabiscado nesta mesa. E aqui a gente tem o uniforme do marechal Zhukov. E ele ali na capa de uma revista da Alemanha Oriental, Der Spiegel. Na parte superior existe também um belíssimo museu. Vamos ver. Aqui o uniforme completo alemão de um soldado da infantaria. Aqui uniforme soviético, feminino inclusive. Uniforme de prisioneiros dos campos de concentração. A nossa visita aqui ao Museu da Capitulação, nós tivemos sorte, pegamos uma mostra temporária, que sempre ocorre nos museus na Europa, algumas mostras que não são fixas, são temporárias. Essa é do Albert Dickmann, um fotógrafo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E até os negativos das fotos que ele tirava estão aqui. E estas fotos estão expostas, ampliadas, e foi um complemento muito bacana de nossa visita. Confiram aí.
Existe aqui também um belíssimo diorama impressionante da tomada do Reichstag. Aqui no Museu da Capitulação, você encontra vários tanques soviéticos em um belíssimo estado. São tanques que os soviéticos usaram principalmente no final da guerra. Começando por um tanque Stalin, o IS-2, a versão mais pesada do famoso Joseph Stalin I. Esse tinha um canhão de 122 mm. Aqui, o ISU-152, com um canhão de 152 mm, é um canhão autopropulsado, extremamente blindado. Aqui, o não menos potente, que é o SU-100, outro canhão autopropulsado com um canhão de 100 polegadas. E aqui o icônico lançador de mísseis, os órgãos de Stalin, o Katyusha. Essa arma foi decisiva para os russos durante a luta contra os alemães nas estepes próximas a Moscou. Essa coleção é surpreendente. A torre parece uma pedra. Olha por aqui. Sim, Vai durar 2 semanas, então para que caprichar, né? a guerra é toda mal acabada, né? Mas um monstro, né? Olha o tamanho Mas disso. não interessa. Gigantesca. Para acabar com o Tiger 2, teria que ser isso. Uma das figuras mais interessantes de toda a polêmica envolvendo a capitulação alemã no dia 8 de maio de 1945 em Berlim foi o general Susloparov. Susloparov era comandante da artilharia do 10º Exército da Frente Ocidental e foi destacado para servir em Paris como chefe da ligação soviética com o novo governo francês após a retirada alemã da capital francesa. E era também a ligação soviética com o quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada, cuja sede era em Reims. Susloparov teve o seu momento de fama no dia 7 de maio de 1945, quando, como já falamos aqui, o general alemão Alfred Jodl chegou com a proposta da rendição da Alemanha. Por sugestão do general Eisenhower, Susloparov encaminhou o texto proposto do instrumento de rendição aos seus superiores em Moscou e começou a aguardar a autorização para assiná-lo em nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, nenhuma resposta chegou até o horário programado para a cerimônia de assinatura em Reims, na madrugada do dia 8 de maio, às 2h30. E o general Susloparov, então, decidiu assinar o documento, mas com a ressalva de que uma nova cerimônia de rendição ocorreria em outro lugar, se algum dos aliados solicitassem isso. Susloparov, após assinar o documento,
foi narrar as suas ações a Moscou e viu uma ordem recém-chegada para não assinar documentos da rendição, que ele já havia assinado. O governo soviético então exigiu uma segunda cerimônia, esta que é o tema do nosso vídeo de hoje, e Susloparov esteve também presente por lá. Muito se diz que Susloparov caiu em desgraça após a rendição em Reims, mas isso não é verdade. Após a guerra, ele trabalhou na Academia Diplomática Militar em Moscou e seguiu sua carreira militar até sua morte em 1974. Susloparov, pelo lado soviético, e o general almirante von Friedeburg, representando a marinha alemã, são as duas pessoas que estiveram nas duas rendições, em Reims e também em Berlim. Além, é claro, deste que vos fala, pois estivemos não só em Reims, como Berlim, Compiègne e também Caserta. É o Viagem na História, fazendo história. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa visita aqui ao local onde foi a capitulação alemã na Segunda Guerra Mundial. A gente aprende bastante estando aqui. É como se fosse um mergulho na história. Por mais que a gente leia e assista documentários, nada supera o fato de estar no local onde as coisas aconteceram. E com isso eu fecho o meu ciclo de capitulação. Eu estive na rendição de Caserta, onde os alemães se renderam na Itália, e mostrei aqui no canal o vídeo lá no Palácio Real de Caserta. Estive em Reims, no local onde aconteceu a rendição alemã de 7 de maio, diante das forças aliadas, 7 de maio de 1945, tem o vídeo no canal também. Estive lá em Compiègne, onde acabou a Primeira Guerra Mundial, na clareira do armistício, o vagão do armistício. Tem vários vídeos aqui no canal de nossa visita lá, e onde acabou a Primeira Guerra Mundial e onde os franceses se renderam aos alemães na Segunda. E agora, estando aqui em Berlim, no Museu da Capitulação, eu fechei o ciclo das rendições. Falta agora ir lá no Missouri e ver o local onde os japoneses se renderam, mas isso bem mais para frente. Eu não sei nem se o Missouri ainda virou um museu, acho que é possível visitá-lo. Digam aí quem sabe se é possível ou não, tá bom? O local onde foi assinada essa capitulação ficou preservado, entrou para a história e virou história. Nós tivemos, dentro do nosso roteiro pela Alemanha, visitando locais da Segunda Guerra Mundial, e você pode fazer esse roteiro conosco no próximo ano. Teremos um novo grupo e visitaremos muitos locais históricos que você tem acompanhado aqui no canal, desde Colônia, passando por Peenemünde, Bremerhaven, Nuremberg e Berlim. Este roteiro está imperdível. Garanta o seu lugar. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela, e eu envio para você todas as informações sobre preço, quantidade de pessoas, quantidade de dias, o que o pacote contempla. Entre em contato o mais rápido possível e garanta o seu lugar, pois as vagas são limitadas e tem muita gente interessada. E um dos locais, então, que você visitará é exatamente Karlshorst e o Museu da Capitulação Alemã em Berlim, no dia 8, ou para os russos, 9 de maio de 1945. Tudo está preservado como estava no dia da rendição. Não só a mesa onde foi assinado, onde o general Keitel, Marechal Keitel, assinou, mas também a sala onde o Marechal Zhukov despachava, o mapa que eles desenharam as últimas posições alemãs e o avanço soviético, enfim, você respira história. E do lado de fora ainda tem blindados originais soviéticos daquele período. É uma visita fantástica. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também.
Esse é o Dr. Eliandro Rosa, do Rio Grande do Sul, campeão mundial de tiro. Doutor, um abraço ao senhor, obrigado por usar a nossa camisa e parabéns. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.